Abra sua Bíblia, por favor, no livro do sábio Provérbios de Salomão, capítulo número 16, Provérbios de Salomão, 16, versículo número 9. Na minha Bíblia está na página 664. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor, aleluia, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que esta palavra abençoe, console, conforte, ensine, dirija, inspire, motive cada coração aqui reunido. Pai amado e bendito, já celebramos com aplausos, com cânticos, com alegria. Já ouvimos o louvor perfeito. Sabemos que Tu habitas no meio dos louvores da Tua igreja. E agora, Deus, aquietamos o nosso coração para ouvir a palavra bíblica da Bíblia, o livro por excelência, o livro dos livros, a única palavra que é incontestável, porque ela é o verbo vivo, é o Logos de Deus, é a palavra do Senhor. Então, Senhor, revela-te à igreja esta manhã e mostra-nos sobre o poder ilimitado do nosso Deus em nosso viver. Nós oramos todos com fé, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém, amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, igreja de Jesus, noiva de Cristo, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, aqueles que são selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que o homem faz planos, e é bom que você faça planos, é bom que você tenha um roteiro de vida, é bom que você possa correr atrás dos seus sonhos, é bom que você seja exaltado por Deus. Mas olha uma coisa: quem possibilita que todos os planos sejam realizados é o eterno, é o único, é o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ouça, amado, quem não depende de Deus fracassa em todos os seus projetos. Pastor, mas eu tenho muitas boas intenções. Boas intenções sem depender de Deus, o final delas são um fracasso. E por que eu lhe ensino isto? Porque muitas pessoas começaram o ano de 2015 com boas intenções, novos desejos, até sonhos, mas as estatísticas dizem que menos de 15 dias depois, tudo aquilo que foi o ponto de partida na vida volta a estaca zero. Então, para mudar, para fazer planos perfeitos, depende muito mais do que da força de vontade. Zacarias, o profeta, diz no capítulo 4, versículo 6, já está no seu telão. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Então Deus diz: olha como é que são feitas mudanças, olha como é que são feitos projetos. Ele diz: não é por força, não é por poder humano, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós estamos aprendendo em nossa igreja a confiar neste poder ilimitado de Deus, em vez de confiar na nossa carne ou na nossa força de vontade, porque a nossa carne e a nossa força de vontade são limitados. Para você ver na sua vida o inacreditável aos olhos humanos, você precisa de acreditar e de seguir aquilo que Deus determina para a sua vida. Olha, por conta própria, ninguém consegue mudanças na sua vida. Você tem que confiar em Jesus.
Ele vai lhe dar a capacidade e o poder para mudar aquilo que você deseja mudar, para conquistar aquilo que você deseja conquistar. No livro de Mateus 19:26 há uma declaração que eu me apaixono por ela todos os dias que eu leio esta palavra. O Senhor disse que, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus, diga com o apóstolo, com entusiasmo, diga: mas para Deus tudo é possível. Vamos com mais entusiasmo ainda: mas tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Então, somente o Espírito Santo tem poder para realizar transformações. É Ele que dá força, amados. É Ele que nos enche de sabedoria para realizar mudanças. Afinal de contas, Paulo disse em Gálatas 2:20: agora já não sou eu quem vive. Você sabe, todas as vezes que eu quis dar passos na minha vida e que eu disse: não, eu decido, eu vou fazer, eu não me dei bem. Todas as vezes que eu disse: Senhor, esta é a tua vontade, foi o Senhor que me inspirou, és tu que queres isto para a minha vida, então eu vou usar a minha fé e vou dar um passo de fé. Tudo deu certo. O Senhor Jesus nos entende, Ele sabe como nos dá energia, como nos impulsiona. Ele sabe também aquilo que nos cansa, que nos aborrece, e Ele quer que você haja da melhor forma possível. Então, amado, ouça, faz sentido sim confiar em Deus. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Lembre-se, Ele nos formou no ventre das nossas mães. Ele ouviu a primeira batida do coração, Ele viu a nossa primeira respiração, Ele viu o nosso desenvolvimento. Ele quer que nós confiemos nele. Amado, o nosso corpo é mais do que um corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O próprio Deus disse que habita em nós. Agora, saiba de uma coisa: se não for Deus a agir, as coisas não acontecem. O profeta disse com razão: agindo Deus. Agora, se agir o Miguel Ângelo, vou ter muitos impedimentos na minha vida. Então, você precisa de Deus, do Senhor Jesus Cristo para mudar. Sem Ele, nós gastamos apenas energias. Você sabe, o nosso corpo é como aquele computador, aquele notebook, que precisa estar sempre carregado. Se ele não estiver carregado, se não estiver energizado, o notebook não trabalha. Então, Deus nos criou para estarmos sempre plugados, sempre ligados nesta energia que é a própria vida de Deus. Então, amado, eu tenho dito aqui inúmeras vezes neste perfil da fé, que a nossa vida saudável é uma necessidade urgente e imperiosa. Para eu poder ser um pregador, para eu poder fazer a obra de Deus, para eu poder levar a palavra, eu tenho que estar bem comigo, bem com o meu corpo. Para executar os planos de Deus, nós temos que estar bem. Então, durante muitas semanas, eu tenho dito à igreja: olha, a forma que você se alimenta é a forma como o teu corpo se manifesta. Então nós precisamos de seguir a inspiração do altar, cuidar da alimentação, parar de tentar confiar no taco. Lembra aquela pessoa que diz: eu confio no meu taco? Eu não confio no meu taco, amado. Aliás, Paulo disse isso aos Filipenses. Paulo disse: nós não confiamos na carne. Então, se você quer mudar, comece hoje a confiar e a descansar em Deus e dizer: Senhor, eu quero mudar. Eu não quero chegar ao final, dia 31 de dezembro, com os mesmos maus hábitos, com as mesmas lutas, com os mesmos problemas, com as mesmas inclinações, com as mesmas fraquezas.
Paulo tinha razão quando disse em Filipenses 2, 12 e 13: assim, meus amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está dizendo que as questões da salvação são para ser levadas a sério. Fala em temor, fala tremor, quer dizer que a vida espiritual tem que reproduzir Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e dizerem: e essa pessoa parece Deus mesmo na terra. Diz que Pedro e João um dia estavam falando, e as pessoas que o ouviam disseram: eles estiveram com Jesus. Então a palavra diz: é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então Deus dá a força, Deus dá a capacidade, Deus dá a energia, Deus dá a fé para você batalhar, para você avançar, para você conquistar. E Paulo ainda disse mais, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isto comigo em voz alta, entusiasmado, diga: tudo posso naquele que me fortalece. Ele lhe dá forças. Você sabe, isto inclui para mudanças de maus hábitos, isto inclui um viver com hábitos saudáveis. Então eu já tenho dito aqui inúmeras vezes à igreja, eu não sou médico, não sou nutrólogo, não sou nutricionista, mas eu tenho um chamado de Deus a amar as ovelhas que são de Jesus, a cuidar de você. E nós estamos durante esses meses, ou pelo menos durante esses 3 meses, falando deste detalhe. O seu corpo é templo do Espírito Santo, o seu corpo é casa de Deus, o seu corpo não é para impurezas, o seu corpo tem que ser saudável. Se você quer avançar, se você quer conquistar, você tem que estar bem com você e com Deus. Então eu tenho aberto parênteses para dizer à igreja que longevidade no Brasil é quase um milagre. Nós temos aqui no altar o reverendo com 91 anos. Amado, para a grande maioria brasileira sabe que quem chega à longevidade é um milagre de Deus. Eu estava lendo o Centro Internacional de Longevidade, o Dr. Alexandre Kalash, da Ordem Mundial de Saúde. Ele estava falando: o envelhecimento saudável passa por uma educação. Hoje 12% da população brasileira é chamada de idosa. Em 2050 serão 30%, 70 milhões de brasileiros. Ou seja, como é que a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 60 anos já é considerado idoso? Então nós temos como evangélicos uma responsabilidade muito grande sobre a nossa própria vida. Envelhecer bem é algo muito complexo. É preciso se projetar o futuro, é preciso fazer escolhas saudáveis. Lembre-se, quem nasceu há 70 anos atrás sabia, a expectativa de vida há 70 anos atrás era muito curta, 40, 45 anos. Hoje a expectativa de vida são 75 anos. Agora, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, e nós temos que entender um fato que eu venho ensinando à igreja já há algum tempo. Hoje, a maioria dos idosos tem saúde debilitada. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde no Brasil dizem que os últimos 10 anos da vida da maioria dos brasileiros é doentia, é cheio de doenças. Então é preciso acordar. A vida passa rápido, nós voamos. Nós temos que cuidar da vida a longo prazo, evitar doenças crônicas, evitar a má alimentação. Amado, velhice não é uma doença, é uma fase, é a terceira idade da vida. Então, quanto maior longevidade, significa que há melhor qualidade de vida. Venho ensinando os irmãos a tirarem o trigo
O trigo é um inimigo. Trigo é o startup dos picos de glicose e de insulina, que geram diabetes. Diabetes é a doença mais degenerativa do mundo. 55 mil pessoas amputam as suas pernas por ano por causa dos diabetes. 123 mil ficam cegos. Por quê? Por causa de hábitos alimentares pouco saudáveis. Nós precisamos dessa energia de Deus, dessa força de Deus, do Espírito Santo, até para termos bons hábitos alimentares. É um desafio. Eu quero lhe dizer que eu tenho uma mãe com 91 anos. Para mim, idoso não é fardo, não é inutilidade, não é obstáculo. O que nós temos que fazer na igreja é cuidar das pessoas para que cheguem à idade da terceira e da quarta idade saudáveis, com seiva e vigor, está dizendo a bispa. Então eu tenho lhe ensinado estes dias exatamente porque eu quero servir ao povo de Deus. Eu nasci para servir. E você sabe, eu tenho dado o meu testemunho. No mês de junho deste ano, eu estava muito mal fisicamente. Eu tinha minha pressão 15/9. Eu tinha 3.000 extrasístoles por dia. Você sabe, o nosso coração normalmente, regularmente, bate 112 mil vezes. O meu batia 115, 116 mil. Eu estava cansado, eu estava inchado. Procurei o cardiologista, ele disse: apóstolo, você vai morrer. Eu disse que preciso. Ele disse: você precisa de gerar novos hábitos. Eu bebia 8 a 10 latinhas de Coca-Cola Diet por dia. 3,5 litros. Como bom português, eu comia 7, 6, 8 pães por dia e comia sorvete, até que eu entendi que eu podia sim mudar a minha vida. Quando a Bíblia diz tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor está dizendo que eu podia mudar a minha vida. E eu tive uma mudança radical para melhor. Meu corpo está saudável, eu desinchei, a minha mente está lépida. Eu tenho um bem-estar da vida que eu não tive durante muitos anos. Então, sabe aquelas áreas que tantas vezes parecem imutáveis, em que você luta e perde, luta e perde, aqueles problemas difíceis, aquelas áreas persistentes de fracasso. Você sabe quantas vezes eu fiz dietas e regimes na minha vida? Eu não tinha forças para mudar. Eu queria mudar, mas eu não tinha forças. Até que eu entendi que os meus planos tinham que ser os planos de Deus, tinha que ser Deus a agir também nessa área na minha vida. Então você sozinho não terá forças para nada, mas o Senhor diz: tudo pode. Ele te fortalece. O que é impossível hoje aos teus olhos é fácil para Deus. A impossibilidade de hoje é o milagre da manhã de manhã. Paulo disse em Hebreus 11:6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé para a vida espiritual, é preciso ter fé para vir à igreja, é preciso ter fé para ter uma boa saúde física, emocional e espiritual. Então, nós temos que admitir: nós não temos poder na nossa carne para nada. E é preciso humildade. É preciso dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Você sabe quantas pessoas têm anos e anos de frustrações, de fracassos, não conseguiram mudanças. Mas eu agora entendi que o Salvador, o Senhor, o Redentor, o Rei de Reis, o Alfa e o Ômega, a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o Senhor, Jesus Cristo, o Salvador, Ele sim, quando você submete a sua vida a Deus, Ele faz uma mudança profunda. Mas Ele não faz uma mudança na cor dos cabelos, amado. Ele muda de dentro para fora. Ele transforma o interior,
o coração, a alma, os sentimentos, Ele opera. Olha como é que diz Hebreus 13, 21 diz: Ele vos aperfeiçoa em todo bem para cumprides a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Quer dizer que Deus opera. Quer dizer que todos os fracassos foi porque Deus não operou. Os fracassos, e quando eu digo não, Deus, eu não preciso do Senhor, eu garanto a minha vida, aí vem o fracasso. Amado, não saia esta manhã da catedral sem uma decisão séria para Jesus, sem um submetimento a Deus, sem o receber como Senhor e Salvador, dizer como Paulo disse: agora não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, Jesus nos ama. Você sabe que Jesus te ama? Com todas as pinimbas da vida, Jesus nos ama. Quem nos escolheu foi Ele. Ele conhecia o passado, o presente, o futuro. Coisas que eu não sei da minha vida, Ele já sabe. Agora, para você estar submetido, para que o Espírito opere, para que a sua vida tenha mudança, é muito triste ver uma pessoa dizer: porque aquela pessoa é irada há 30 anos. Aquela pessoa é soberba há 25 anos. Aquela pessoa é respondona, é agressiva há 30 anos. Amado, é muito triste isso aqui. Então Paulo explica um mistério para ser revelado à igreja. Ele diz em Efésios 3,17: assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Então você vai poder compreender o que é o amor de Deus, para você nunca mais ter medo, para você nunca mais tentar lutar a sua vida sozinho. Ele diz: você vai compreender com todos os santos, com a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, meu amado, o seu amor, o amor de Jesus, é maior do que a nossa mente pode abranger. O amor de Deus é tetradimensional. Por quê? Porque Paulo diz: você precisa de compreender a largura do amor de Deus. A largura quer dizer que o amor de Deus está em toda parte. O amor de Deus está no universo. Nós não estamos sozinhos. Você pode estar até hoje triste, desanimado, teve experiências difíceis essa semana, mas Deus está prestando atenção em você. Ele te ama do jeito que você é. Ele vai ajudar você a atravessar esse deserto. Diga glória a Deus. A largura. Nós estamos agora em muitos países. O amor de Deus está aqui no Brasil, mas Ele está em África, no Oriente Médio, nas Ilhas Canárias, em Portugal, nas Áfricas. O amor de Deus é largo. Mas Paulo diz: compreenda o amor dele, porque ele é comprido, há um comprimento. Ele é vasto, dura eternamente. O amor de Deus não murcha, o amor de Deus não desaparece, o amor de Deus é incondicional. Claro que isto não quer dizer que Ele aceita o que fazemos de errado, mas o amor de Deus, amado, Ele tem uma largura, Ele tem um comprimento. Paulo disse: Ele tem uma altura. E que às vezes você está imaginando Deus como aquela estátua da igreja romana que fica lá pendurado numa cruz. O nosso Deus não é um boneco pendurado numa cruz. O nosso Deus não é uma estátua. Nosso Deus não é um mito. Nosso Deus não é um aion. A Bíblia diz que Ele é Rei de Reis. Diga isso, diga: Ele é Rei de Reis. Ele é Senhor de Senhores. O seu amor tem uma altura. Olha, amado, Ele é tão alto o suficiente para enxergar acima dos nossos erros. Jesus diz em João 12,47: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Com Jesus você tem o poder de Deus na sua vida. Não é com religião,
não é com regras, não é com rituais, não é com sacrifícios, não é com dias de festa, mas é uma relação verdadeira com Jesus Cristo. Por isso é que Paulo disse em Gálatas 3:21: é porventura a lei contrária às promessas? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei, seria Moisés. Mas mudou a lei, mudou o sacerdócio. Não é Moisés, é Jesus. Não é a lei com os seus 613 mandamentos, é a graça de Deus, é a altura do amor de Deus. E ele disse: a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. O amor de Deus tem comprimento, o amor de Deus tem largura, o amor de Deus tem altura, mas ele é tetra, ele tem profundidade. E você sabe, amado filho, a profundidade do amor de Deus, ele é tão profundo que ele cuida de tudo da nossa vida. Você pode confiar neste Deus. Olha, se você chegou e quem sabe alguém entre nós, ou pela internet, ou pelo cable, está ouvindo, e pelo satélite, se você chegou ao fundo do poço, a profundidade de Deus vai te buscar lá embaixo. O amor de Deus te levantará. A pessoa pode estar nas profundezas do abismo. Davi disse: tremedal de lama. Essa palavra é assustadora. Mas uma pessoa, chefe de família, que começa a fumar crack, a cheirar tecos de cocaína, a beber para ficar alegre, a se drogar para quando está triste, essa pessoa está no fundo do poço. Mas o amor de Deus tem profundidade. Ele gera mudanças saudáveis, que começa no coração. Por isso, meu amado, abra o seu coração ao amor de Deus. É a escolha mais saudável que você pode fazer. Seu passado será perdoado, você vai ter um novo propósito de vida, você vai ter um futuro abençoado, você tem a garantia da eternidade, você não terá medo de morrer. Em Efésios 1:17 disse: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento. Ele tem altura, ele tem profundidade, ele tem largura, ele tem comprimento. E ele diz no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Quer dizer que o Espírito de Deus ilumina. Você com os olhos físicos vê a letra, você olha e vê letra. Com os olhos espirituais você vê o espírito da letra. Diga glória a Deus. Iluminados os olhos do vosso coração, para você saber. Você tem que saber qual é a esperança do teu chamamento, qual é a riqueza da glória, da herança dos santos. Então, quando o Espírito revela, você conhece a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amado, este é o Deus da Bíblia Sagrada. Você pode estar me ouvindo, você é um judeu, você é um espiritista, você é um muçulmano, você é, enfim, de uma religião tradicional orientalista. Ouça, nós respeitamos você e Deus respeita você. Mas eu quero lhe dizer que enquanto você for um religioso, você não terá a vida eterna. Não é verdade que você no céu terá 70 virgens e bebida alcoólica quando você morrer. Não acredito nisso. O único que dá a vida é Jesus. O único que é o caminho, que é a verdade e a vida é Jesus Cristo. Então entregue a sua vida a Deus. Deixe de ser um religioso, passe a ser um crédulo. Aleluia. Então eu sei que muitas vezes as pessoas se sentem frustradas porque deixaram de mudar coisas que necessitam de mudar. Saiba que Jesus tem poder para mudar a sua vida, a minha vida, mudar hábitos maus, mágoas que ficaram aí, machucando o teu coração, paixões, que a pessoa às vezes fica com paixões platônicas e em vez de viver está amarrado ao seu passado. O Espírito dá forças para abandonar velhos planos e errados conceitos. Que Jesus nos ajude a sermos a pessoa
que Ele planejou para que fôssemos. Mas apóstolo, como é que o poder de Deus atua? Me explique isso, por favor. Não é o nosso esforço, não é a boa vontade, não. Em primeiro lugar, o poder de Deus atua através da palavra. Deus usa a sua palavra para realizar mudanças. Ele usa a Bíblia Sagrada. Ele ensina pelas Escrituras como se viver e como mudar. Em 2 de Timóteo 3, 16 e 17, eu amo a Bíblia. Eu sou focado na palavra. A Bíblia é minha pão, é o meu pão, é o pão da vida. A Bíblia é o pão da vida. Eu amo a palavra. Ele diz: toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada pelo apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Cristo Vivo. Não! Você vai me negar? Nesse caso sim, graça e tanto. Então disse: toda a Escritura é inspirada por Deus. Diga glória a Deus. Quer dizer que aqui não há um guru americano? Não, absolutamente. Aqui não há um pensador indiano que faz não há não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Você às vezes lê um livro bom de um grande autor, você esquece do dia seguinte, mas a palavra não, ela é útil. Sabe por quê? Porque ela ensina o cristão a ser crédulo. Deus está cansado dos tomés, dos duvidadores, daqueles que duvidam. Eu duvido de tudo, apóstolo, até de mim mesmo. Deus diz: não quero isso na minha igreja. Eu pela palavra ensino, eu repreendo, eu corrijo, eu educo. Versículo 17, para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Olha, que obra extraordinária, amado. O indivíduo chega à igreja aos trancos e barrancos, agarrado a pedaços de tábua, como foi lá o desafio de Paulo quando afundou aquele barco. Uns chegaram agarrados a destroços, outros chegaram agarrados a boias, enfim. Você chegou aqui, graças a Deus que você está aqui. O diabo perdeu com você. Graças a Deus que você está no melhor lugar do mundo. A igreja é como um grande hospital, é uma grande escola. Aqui você chega com problemas, dores, feridas emocionais, na alma, no espírito, na carne. Olha, amado, aquela irmã tinha câncer. Câncer é o que é? Câncer é uma sentença de morte. Mas Deus, pela palavra, curou, corrigiu. Aquelas células matadoras, células killers, foram substituídas por células boas. Então a palavra diz que Ele ensina, Ele aperfeiçoa, Ele corrige, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quer dizer que ninguém está habilitado para servir a Deus, para boa obra, sem que a palavra ensine e corrija, sem que a utilidade da palavra seja a prática da vida. Ninguém está preparado. Olha aí, como é bom você vir à igreja. Como é bom você amar a palavra. Não ficar olhando para o relógio para ver se vai acabar o culto rápido, que eu tenho que ir para casa. E o apóstolo diz: não coma glúten, não coma trigo, mas hoje vou meter a cabeça numa pizza. Seja sábio, não faça isso, senão eu vou ter que orar pelos teus diabetes. Pizza sem glúten pode, de brócolis. Virei cozinheiro agora, a última da hora. Então a palavra mostra o caminho para viver, mostra quando nos desviamos do caminho, como retornar ao caminho, como permanecer no caminho. Então, se você quer mudar de vida de forma séria, mergulhe na Bíblia Sagrada, leia a Bíblia, memorize a Bíblia, medite na Bíblia, pratique a Bíblia, porque João 8,32 diz isso: conhecereis a verdade, e a verdade é vós, e a verdade é vós. Mais entusiasmo, eu quero ver entusiasmo. Eu sei que você está com fome, vamos lá. A verdade é vós, libertará do glúten e do trigo. Glória a Deus. Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito Santo para realizar mudanças.
O Espírito é que capacita, o Espírito é que dirige, o Espírito dá forças. Olha como é que diz em 2 Coríntios 3,18, olha lá. Todos nós com o rosto desvendado, não há mais véu de Moisés na nossa mente, nem nos nossos olhos, não estão mais embotados, contemplando por espelho a glória do Senhor. Olha agora, olha aí. Somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor o Espírito. Então, cada um de nós, a cada dia, depois que ouve uma mensagem, presta o seu culto, é mais semelhante ao Senhor. Deus usa circunstâncias para mudar. Você sabe, a Bíblia se revela, o Espírito Santo dá capacidade, mas infelizmente às vezes nós somos muito teimosos. Às vezes nós não mudamos facilmente. Às vezes são hábitos arraigados. Por isso Deus usa uma terceira ferramenta: circunstâncias. Você sabe, Deus sussurra ao nosso ouvido na hora da alegria, mas Deus grita na hora do sofrimento. Então às vezes Deus tem que usar problemas, pressões, dores, adversidades, dificuldades, porque problemas sempre nos chamam a atenção, sempre. Às vezes é preciso uma situação dolorosa para chamar a atenção do ser humano, como foi comigo, com o médico em junho. Provérbios 20:30 disse: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Então, amado, raramente a pessoa muda sem sofrimento. Cada um dá uma desculpa. Às vezes é preciso uma circunstância, às vezes é preciso uma dor, um sofrimento, às vezes foram decisões erradas, anos a fio, escolhas mal feitas, maus julgamentos, erros de pecados, mas às vezes, você sabe, para se encaixarem as coisas, para que Deus faça a sua obra, às vezes é preciso uma circunstância difícil. Então eu caminho pelos últimos 5 minutos. Você sabe, Deus é tão precioso, Roberto, que até as pedras de tropeço Ele transforma em degraus acessíveis. Sabe o que eu aprendi, Alberto? Que Deus transforma crucificações em ressurreições. Então você tem que mudar de verdade. O Espírito Santo vai te dar força para isso. Ele vai fazer você chegar à maturidade. E o primeiro passo para mudar, às vezes é desconfortável. O indivíduo que bebe 10 latas de Coca-Cola por dia é muito desconfortável você dizer não vou beber mais. Ou quem come trigo e glúten, a pessoa, sabe, muito desconfortável, mas é necessário. Então Filipenses 3,7 disse: mas o que para mim era lucro, Paulo disse, aquelas coisas que pareciam importantes para mim, eu considerei perda por causa de Cristo. Às vezes você está achando que é muito bom Rock in Rio, que é muito bom ir não sei aonde, jogar futebol. Olha, Paulo disse, o que eu considerava lucro, o que era importante para mim, eu descobri que era perda, quando Cristo está atuando na vida. Então, amado, tenha fé, não sinta medo, você não está só. Jesus está com você, Ele nunca te deixará, nunca te abandonará, Ele estará com você em todas as decisões. Agora dê o primeiro passo, e depois Deus vai dar os outros passos com você. Amado, neste ministério, ninguém pode se sentir órfão. Você tem um Pai Celeste, autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Então não há razão para fracassar, não há razão para não mudar. Hoje chegou o teu dia. Você vai mudar sim, você vai avançar sim, você vai conquistar sim, você não vai ter medo da vida. A crise do problema socioeconômico do Brasil não é e nem está acima do poder de Deus. Ninguém neste ministério, ninguém nesta igreja que seja fiel estará submetido à crise deste país.
O Deus que nos governa prometeu: eu estarei convosco todos os dias até o fim. Amém. Assim seja, assim disse o Senhor. E ao seu nome. Hoje é dia de festa, temos mais 10 minutos, vamos celebrar a ceia do Senhor. Chegamos a este momento ímpar na vida da graça de Deus. Tudo na graça de Deus é por fé. O único momento visível, o único sinal palpável, visível, é a ceia do Senhor. E nós a celebramos porque Paulo ensinou isto. Ele foi assunto aos céus, ele foi ao paraíso, ele recebeu instruções. E Jesus disse: Paulo, ensine a igreja a celebrar a vida, a ressurreição, o milagre. Chegou este momento, chegou a hora da intimidade com Deus. Aleluia. Do seu Filho, maravilhoso Deus, nos transportou. Foi na cruz que da morte triunfou, despojando principados, sua obra consumou. Foi na cruz que de alto abaixo o véu se rasgou, e de uma vez por todas nele entrou. Aleluia. Para nos dar eterna redenção. Foi na cruz Que era contra nós, ele encravou. Aleluia. Sua graça em nós superabundou, pois para ele nos formou para celebrar o seu louvor. Foi na cruz, na cruz, na cruz, triunfou. Na cruz que de alto abaixo o véu se rasgou, e de uma vez por todas nele entrou para nos dar eterna Redenção. Foi na cruz que e o que era contra nós ele encravou, e e sua graça em nós superabundou, pois para ele nos formou. Para quê? Para celebrar o seu louvor. o seu Oh, aleluia, aleluia. Meus amados, a Bíblia diz que a mesa é do Senhor. E que
que nós devemos nos examinar antes de participar, antes de comer e de beber, porque este é um momento de comunhão íntima da igreja com Jesus. Você recebeu pão em suas mãos. Nós não acreditamos na transubstanciação química dos elementos. Nós não acreditamos que esse pão vira carne. É pão. E pão está representando o corpo, as chagas de Cristo. Diz que o castigo que estava em nós foi transferido para Ele, que as suas chagas nos sararam. Significa que quando você comer e se você acreditar, você não apenas estará comendo remédio, porque remédio é para remediar, você estará recebendo a cura. Não importa a profundidade da tua doença, ou a intensidade dela, a altura, a largura, porque a largura, a altura, a profundidade, o comprimento de Deus, do amor de Deus, cobre tudo isso. Você pode estar dizendo no meio desta multidão: Pai, socorro, eu não me sinto bem, às vezes tenho até vontade de morrer. Está dizendo alguém aqui: parece que ninguém me ama, estou esgotado, estou vazio. Mas você sabe, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele te trouxe aqui esta manhã para encher-te do amor dEle. Vais transbordar. E quando pegares o cálice, ali está a prova de que os nossos pecados foram perdoados. O sangue de Jesus Cristo nos purificou, nos lavou, uma vez e para sempre. Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Isto é obra de Jesus. Estávamos perdidos, distantes das alianças, éramos como estranhos. Mas Deus, como Ele é bom. A mim me trouxe lá de África, de Angola, depois de um acidente no exército, da cadeira de rodas, necrose no corpo, necroses. Eu vi o meu corpo, a minha perna esquerda apodrecer. Eu vi quanto o corpo é frágil. Eu vi quanto a vida é passageira. Mas eu vi o poder de Deus agir na minha vida. Eu vi, eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Então vamos neste momento celebrar a vida. Nós não queremos parte com a morte já passou. Temos parte com a vida, com a ressurreição. Nós servimos ao ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Olha como o amor de Deus é tão perfeito. Ele não vê cor, não vê raça, não vê etnia, não vê cultura, não vê conta de banco, não vê o carro, não vê a casa. Ele vê você. É você com Ele. Ele te ama. Ele te aceitou. Ele te reconciliou. Por isso nesta hora lembramos aquele momento dramático da ceia, a última, que Jesus, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo. É o meu corpo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos escravos em tuas mãos,
dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. glórias a Jesus. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Ele pegou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: este é o meu corpo, comei-o em memória de mim, até que eu volte. Comamos todos. Você vai comer o milagre, você vai comer a cura, a solução. Amém, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou. De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou. E ele disse: este é o cálice da nova aliança. Não mais a velha aliança, não mais Moisés, não mais ervas amargas, não mais sangue de touros ou cinzas. Agora o sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito. Ele derramou o seu sangue naquele monte Gólgota. As multidões que ele havia curado não estavam lá. Os coxos que saltaram não estavam lá. Os cegos que viram não estavam lá. Os famintos que foram saciados não estavam lá. Os discípulos e Maria. E lá estava ele. Você estava lá. Ele pensou em mim, ele pensou em você. Na onisciência de Deus, quando ele deu aquele grito final: consumado estou! Está consumado! A sua salvação, o seu perdão, a sua reconciliação, a sua eternidade estava garantida. Ele não é homem para prometer e não cumprir. Ele não é homem para mentir. É impossível que Deus minta. Quem fez a promessa é fiel. Eu abençoo o cálice, a nova aliança, em nome de Jesus. Eu digo: bebamos todos em memória do Senhor até que Ele volte. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço
comigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, vamos ficar de pé, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos terminando o primeiro domingo de outubro de 2015. Eu profetizo que o mês de outubro será grandioso, tu serás sublime, tu serás elevado, Deus se manifestará poderosamente na tua vida. Obrigado por você amar esta igreja, obrigado por você confiar neste profeta, obrigado por você ensinar aos seus, à sua casa, o que você recebe nesta igreja. A bispa vai dar a bênção final e depois um abraço a todos em nome de Jesus. Bispa. Glória a Deus, levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa, Pai, onde Teu nome foi engrandecido. Nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos amados, nossos reverendos com as suas famílias, Pai. Nós te agradecemos porque tudo isso é fruto do Teu amor, Senhor. Te pedimos agora, Pai, dá ordens aos Teus anjos que leve o Teu povo em paz. Guarde a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Livre-nos todos dos males desse mundo, Pai, porque nós cremos que neste mês nós veremos o sobrenatural de Deus acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Graça e paz, um domingo de vitória. Não saia sem se despedir do seu irmão, dizendo: tu és mais que vencedor, em nome de Jesus.